Boa noite a todos. Boa noite a todos os que forem assistir a palestra depois. Boa noite à nossa amiga Edna. Gratidão antecipada aí por aceitar o convite da casa. Para começar, como de praxe, vamos fazer leitura de uma página edificante, que é do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição de número 40, chamada Ante o Objetivo. Para ver se de algum modo possa chegar à ressurreição. Paulo Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações do objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Então, com essa lição maravilhosa, a gente inicia os trabalhos da noite. Então, agora vamos nos preparar para a prece, nos colocando todos numa posição confortável, paralisando os nossos pensamentos do dia a dia. Senhor Jesus, mais uma terça-feira aqui estamos, Senhor, a te rogar permissão para estudarmos o vosso Evangelho nas explicações do Consolador prometido, que é o Espiritismo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os nossos propósitos e que nós, Senhor, possamos sempre fazer bom uso do tesouro que recebemos através dos seus ensinamentos. Pedimos permissão nesse momento a Eurípides Bassanufo, mentor do GAEB, para que ele possa abençoar os nossos propósitos, aos nossos mentores de cada um, ao mentor da nossa amiga Edna, para que instrua, para que inspire e para que intua, para que ela possa falar aquilo que precisamos ouvir nessa noite, Senhor. Com esses pedidos e súplicas, damos então por iniciado o trabalho da noite, dizendo graças a Deus. Então, Edna, passamos a palavra para você. Fique à vontade. Obrigada, Cleverson, mais uma vez por essa oportunidade de poder estar aqui
falando do Evangelho, por esta casa, né, que eu sinto muita sintonia e a gratidão é imensa. Que estejamos todos envolvidos na luz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Amigos, irmãos de caminhada, boa noite. Para aqueles irmãos que irão assistir depois, o nosso boa tarde, bom dia, e que todos possam se envolver nas energias do nosso Mestre querido. Que ele faça a presença em nossos corações, hoje e sempre. Como nós já colocamos aqui para o Cleverson, é uma gratidão muito grande que nós sentimos por estarmos aqui neste trabalho, no GAEB, uma casa que tem muito a ver conosco, o mentor da casa, a nossa gratidão. E possamos hoje, então, falar um pouco do Evangelho de Jesus. E hoje nós resolvemos falar um pouco do capítulo 8 do Evangelho, que é bem-aventurados os que têm puro coração. Nesse capítulo, Jesus, ele é colocado para nós o que nós precisamos para nossa para que sejamos bem-aventurados, né? Porque nós temos conhecimento que bem-aventurado é aquele que é abençoado, é aquele que é feliz. Então, o que nós precisamos para sermos felizes? Jesus nos mostra a receita há 2021 anos. Só que nós ainda, por algum motivo, nós ainda, algumas vezes, não conseguimos, né, praticar o que Jesus pede. Então, aqui hoje, nós vamos iniciar falando um pouco, né? E o mais interessante que agora, na hora da oração, na prece, é que me veio uma ideia aqui. Porque esse capítulo, ele começa com uma passagem que está em Marcos, capítulo 10, versículo 14, que Jesus fala assim: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. E aí, nós hoje, né, dia 12 de outubro, nós estamos comemorando, uma das datas é o Dia das Crianças, né? Então, aqui nós estamos falando de criança mesmo, do nosso mundo físico, do planeta Terra, que essas crianças, que todas as crianças sejam envolvidas em luz, em amor do nosso Mestre Jesus, porque nos foi lembrado aqui na prece. Então, que seja direcionado a todas elas, essas energias de amor, de paz, de alegria, porque aqui, quando Jesus fala, né, para que deixe as crianças se aproximarem, porque estavam achando que as crianças iriam atrapalhar o mestre. E ele fala, aproveita aquela situação como sempre. E ele fala para que deixe que as crianças cheguem. Porque, na verdade, o que ele nos ensina naquele momento é que nós precisamos nos apequenar, nós precisamos trabalhar em nós as nossas mazelas, deixar que a humildade sobressaia, mas a humildade, quando ela sobressai, ela não aparece de uma forma que a gente precise falar dela, ela simplesmente se mostra. Nós simplesmente nos mostramos através da humildade, que é uma virtude que, quando conquistada, ela não deixa mais de nos pertencer, né? Então, nós, boa noite, Tânia, Rosângela, Sandra, todas muito bem-vindas. Então, Jesus, né, naquele momento, quando ele fala que o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças, ele falava exatamente disso. Ele falava porque as crianças são simples, elas são humildes, elas são naturais.
elas não mascaram. Se a gente faz alguma coisa, né? Por exemplo, alguma situação que a gente chega de uma forma diferenciada, a criança ou ela faz um elogio ou ela fala que não ficou bom. Ela é direta. Então, Jesus, ele queria que nós fizéssemos dessa forma, né? E ele queria também que nós chegássemos a ele. Ele quer, na verdade, ele não queria, porque nós ainda não chegamos. Nós estamos no caminho, nós estamos na busca para podermos nos encontrarmos com Jesus. Mas para isso nós precisamos de algumas coisas, algumas mudanças em nossas vidas. Mas ele coloca isso que para que a gente possa chegar até ele, nós precisamos ter confiança, ter fé. Nós precisamos estar com os nossos pensamentos voltados para o amor, para a paz, para a nossa interiorização. Quando ele fala, deixai vir a mim os que, temerosos e debilitados, necessitam de apoio e consolo, os ignorantes para que os ilumine, os que sofrem, a multidão de aflitos e debilitados, ele fala para nós que nós precisamos fazer a nossa movimentação, porque ele está o tempo todo com a mão estendida para nós. Mas nós é que muitas das vezes não conseguimos perceber a presença do Mestre querido. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. E aí, nós aqui queremos lembrar algumas passagens, 2 passagens do Evangelho, para a gente poder entender todo esse processo que nós precisamos nos transformar. Uma das passagens é a parábola do bom samaritano. Nós lembramos que na parábola do bom samaritano, os personagens é o bom samaritano, um sacerdote e um levita. E aquele homem que foi agredido. E aí, nessa parábola, né, passa, aquele homem foi agredido, foi roubado e está, né, caído na rua. E passa um sacerdote, um levita, e eles passam, inclusive, longe, veem aquele cidadão ali, mas eles simplesmente passam direto. Mas o bom samaritano, ele para. E aí, o que nós podemos aprender com isso? Os que eram tidos como puros, como limpos, que eram sacerdotes, que tinham muito conhecimento, então, naquela época, como se as pessoas que tivessem muito conhecimento, elas fossem puras, porque elas tinham uma prática toda de purificação. Elas não se misturavam com as pessoas mais simples, com as pessoas que elas acreditavam que eram pessoas impuras, né? E o levita também, ele na sua crença, ele não se aproximava, porque ele estava voltando de um culto e ele estava limpo. Como ele ia se sujar parando? Porque eles acreditavam que se eles tivessem contato com alguém que tivesse aquela situação ali, eles iam se tornar impuros, porque eles acreditavam muito nessa prática do processo de limpeza mais externa. Eles não entendiam que tinha um ensinamento maior. Mas o bom samaritano, como ele não era muito aceito, por ele exatamente ser considerado fora da realidade da época, ele não tinha essa aceitação, mas ele para. E aí nós podemos perceber que ele para e cuida daquele homem. Então, aqui nós conseguimos começar a perceber quem tinha o coração mais puro. Não é assim? Luísa, boa noite. Rosana, boa noite. E também nós vamos
lembrar aqui a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, eles eram observadores das práticas exteriores. E ele chega no templo para fazer uma oração e ele fala: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Porque no templo estava um fariseu e o publicano fazendo oração. Então, a oração do fariseu é desse formato. Ele faz essa prece, ele faz essa oração direcionada ao Deus, nosso Pai Criador. E o publicano, que estava ali contido, fazendo a sua oração, porque os publicanos eles eram tidos como homens cheios de mazelas. Eles eram homens que viviam, né, marcados pela sociedade. E ele vai na sua prece e fala: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Então, o que a gente pode tirar desses dois ensinamentos aqui, na verdade, desses três, que é a parábola do bom samaritano e do fariseu e publicano? Nós podemos perceber que aquele que se exaltou, ele se mostrou como se fosse melhor, inclusive apontando o dedo para o publicano. Então, vamos perceber os ensinamentos que Jesus nos traz. Ele nos pede para que a gente seja como as crianças. E as crianças não têm essa maldade, não é assim? Então, nesses casos aqui, quem que demonstrou que tinha mais pureza de coração, né? Então, a gente precisa avaliar como que nós estamos agindo, como nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E vamos também lembrar que é falado nesse capítulo do Evangelho que a verdadeira pureza não está somente nos atos, que ela está também no pensamento. E Jesus, ele fala para nós que é a referência, né, como se fosse o adultério, né, que o adultério, ele é uma impureza de pensamento. Só que ele se referia ao pensamento indigno. Ele não estava se referindo tão somente à relação marido e mulher. Por quê? Porque Jesus ele falava de uma forma mais ampla. Ele falava de uma forma que nós ainda não entendíamos. Mas, se formos prestar atenção, ele não falava do jeito que nós entendemos. Por que nós ainda não conseguimos entender a forma que Jesus falava? Porque nós estamos numa faixa evolutiva inferior. Não é assim? E aí, nessa passagem, é falado para nós: pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa o mal. Então, aqui, meus irmãos, nós precisamos olhar como andam nossos pensamentos. Boa noite, Tetê, seja bem-vinda. À medida que a alma direcionada no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se ilumina e se livra pouco a pouco das suas imperfeições. Então, nós, sabendo disso, nós podemos fazer diferente. E nós vamos aqui hoje vamos tentar mostrar, na verdade, como podemos fazer. Não é assim? Porque se nós já sabemos que aquele pensamento impuro, né, ele precisa ser modificado, porque a verdadeira pureza ela não está só no que eu faço, mas a minha ação, ela começa através do meu sentimento, vai para o meu pensamento e aí constitui a minha ação. Então, se eu tenho um sentimento de maldade, eu vou mandar para o meu pensamento alguma coisa
e aquele pensamento vai originar uma ação na maldade. Então, a importância de nós estarmos com sentimento, pensamento e ação organizados. Se nós formos perceber no livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala para nós da higiene dos pensamentos. Ele coloca para nós da necessidade do pensamento iluminado e evangelizado para mantermos a nossa saúde mental e física. Que os pensamentos, eles precisam ser alimentados pelo magnetismo bom, porque se nós estamos assistindo um filme que tenha um fundo moral, um fundo bom, uma música boa, então nós estaremos bebendo daquele magnetismo que vai entranhar em nós. Então, o ambiente que nós estamos vivendo vai fazer toda a diferença. Não é que nós não devemos participar de situações, como Jesus falava, fazermos igual lá atrás os fariseus, né? Não nos misturarmos, não é isso. Nós necessitamos de estarmos perto das pessoas, porque o isolamento não nos auxilia na evolução. E é através desse contato da vida em sociedade, que na verdade faz parte das leis morais, que nós vamos depurando esse sentimento. E aí é que nós vamos percebendo como nós estamos. E mais uma passagem do Evangelho que é falada para nós. Como era mais fácil praticar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar, era melhor lavar as mãos do que limpar o coração. Assim acreditavam estar quites com Deus, que é naquela passagem que Jesus é convidado e ele vai fazer uma refeição na casa dos judeus e eles têm o hábito de lavar as mãos. Então, eles lavam as mãos porque é todo um processo, é todo uma parte, vamos dizer, um ritmo que eles tinham, como se estivessem se purificando, né? E ali eles demonstram que no próprio evangelho é colocado isso para nós, que os judeus, eles desprezavam os verdadeiros mandamentos de Deus. Eles se prendiam à prática de regulamentos estabelecidos pelos homens, ou seja, era muito a parte material para se mostrar que estavam bem. E Jesus vai e fala: para que lavar as mãos? Porque faz muito mal, muito mais mal o que nós falamos. E aí o que sai da nossa boca, porque alimentar com a mão suja não vai fazer diferença, né? O que Jesus quer colocar para nós é isso. Nós precisamos ver o que sai da nossa boca. E o que vai sair da nossa boca vai depender do que nós estamos alimentando o nosso coração. Como alimentamos o nosso coração? Estamos alimentando com raiva, com ódio? Nós sabemos o que temos em nosso coração? Nós conseguimos identificar o que temos em nosso coração? Então, aqui nós também quisemos colocar a pergunta 115, né, do Livro dos Espíritos, porque nós sabemos que nós reencarnamos para o nosso progresso intelectual e moral. E na pergunta 115 é colocado para nós um pedacinho da resposta dos Espíritos para Kardec. Ele fala que Deus deu a cada um de nós uma missão, com a finalidade de nos esclarecermos e chegarmos progressivamente à perfeição. Porque a gente vai falar de perfeição moral aqui, mas para chegarmos à perfeição, nós teremos que estar melhores, estarmos com os nossos corações voltados para o bem.
E na pergunta 11 também do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec, né, porque que somente quando o espírito não mais estiver obscurecido da matéria e pela sua perfeição, novamente é falado da perfeição, que nós veremos e compreenderemos Deus, porque nós ainda temos aquela ideia de um Deus que, na verdade, como se fosse um Papai Noel. É um Deus de barba branca, um velhinho. Não. Deus é perfeição. Tanto é que Kardec, na pergunta 1, ele pergunta o que é Deus? Que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, ele é o nosso Pai, é o Criador. E nós fomos criados para atingirmos essa perfeição. Muitas das vezes não acreditamos. Por que não acreditamos? Porque não olhamos para dentro de nós e não sentimos essa essência, esse ser que nós temos, que nós somos. Nós não percebemos que o nosso Pai nos ama, que nos deu toda a oportunidade para fazermos diferente, nos colocando para reencarnar aqui. É a nossa necessidade. E também na pergunta 244 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos veem a Deus? E a resposta deles: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Nós, de acordo com a escala espírita, né, nós somos os inferiores. E quem quiser, né, se aprofundar um pouco mais sobre em que parte da escala nós estamos, ou estudar para sabermos a forma de atingir a perfeição, é assim? É a pergunta 100 até a 113. Então, aqui nós só colocamos essas perguntas porque essas perguntas vão nos direcionar. Nós queremos conhecer Deus? Nós queremos ter esse contato? Porque os espíritos superiores conseguem. E eles são superiores em quê? Na parte moral. Eles já conseguiram vivenciar e praticar, só praticam o bem. Eles já conseguiram essa humildade, essa simplicidade que Jesus vem nos propor com as bem-aventuranças. Então, nós percebemos que Jesus, através do Evangelho, e Kardec, através da doutrina, que é o Consolador prometido por Jesus, eles nos convidam a alguma coisa. A que eles estão nos convidando? É assim? Qual é o convite de Jesus para conosco? Ele nos convida a limparmos o nosso coração dos sentimentos de orgulho e egoísmo. Porque se ele fala que bem-aventurados os puros de coração, nós precisamos então entrar nessa energia, né? Porque nós queremos ser bem-aventurados, nós queremos ser felizes, então essa é a proposta do Cristo. Também a proposta é para que nós nos perdoemos. Porque quando nós conseguimos nos perdoarmos, né, o auto-perdão, nós conseguiremos partir novamente e voltar a refazer. Mas é muito importante esse auto-perdão. Porque como que eu vou perdoar alguém se eu não consigo me perdoar? E eu me conheço, eu sei das minhas dificuldades, das minhas mazelas, das minhas sombras. Então, eu preciso entender que eu sou falível. Eu preciso entender que eu estou em busca da perfeição moral, mas ainda não tenho a perfeição moral. Eu preciso começar a me olhar. E ele é o convite para que sejamos verdadeiros. Ele nos convida também a refletir sobre humildade e simplicidade, colocando a humildade como a virtude que nos aproxima de Deus. E aí nós podemos pensar, por que será que a humildade nos faz aproximar de Deus? Porque ela vai nos deixar
mais próximos do nosso Pai, da nossa essência, porque Deus é. Ele é humildade. E Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve na nossa Terra, no nosso planeta, nos coloca isso, através da sua humildade também, porque Jesus era humilde. Ele, a cada ato dele, nós podemos perceber da sua humildade. Ele não se fazia aparecer, ele fazia cumprir a vontade do Pai. Ele era obediente e resignado, mas ele tinha a humildade, tanto é que se fez cumprir. E a humildade, né, se a gente for procurar, ela vem do grego, né, a etimologia dela, que quer dizer humus, ou seja, terra fértil, criatura nascida na terra. Então, se nós formos olhar, eu acho até que é um sentido mais abrangente, por isso que a humildade nos aproxima do Pai. Porque Deus que nos criou nos aproxima, né, do Criador. Nós, como tendo essa terra fértil, nós conseguiremos fazer diferente. E a partir disso que a gente colocou aqui, nós precisamos perceber que é muito importante a nossa transformação moral. Através da nossa transformação moral que nós conseguiremos chegar onde nós necessitamos, que é a nossa perfeição moral. E de que forma nós podemos proceder a nossa transformação moral? Nós podemos fazer através do autoconhecimento, através da reforma íntima, da educação dos sentimentos e da prática constante da lei de amor. Boa noite, Ana Maria. O autoconhecimento, nós colocamos aqui um trecho pequeno do livro Mereça Ser Feliz, da Irmance. Ela fala que o autoconhecimento é o ato de enfrentar seu mundo interior, admitir para si a natureza dos seus sentimentos, estudar as reações perante a vida. Então, o que a irmã se coloca para nós aqui? Quando eu olho para dentro de mim e percebo que eu tenho uma imperfeição, que eu não sou aquela imperfeição, mas eu tenho uma imperfeição, e eu admito que eu tenho, eu admito que eu posso falir, como eu coloquei agora há pouco, eu vou entender isso em mim. Eu vou entender que, dependendo do que me ocorre no dia a dia, se alguém chega para mim e fala determinada coisa, vai me acionar um determinado sentimento. Mas eu preciso me conhecer. Porque se eu sei que aquela situação vai gerar um sentimento ruim, e pode até acontecer mesmo, por mais que eu esteja estudando, procurando praticar as leis morais, um momento ou outro vai acontecer, porque a melhora, ela é altos e baixos, né? Nós sabemos que não é todo dia que a gente está bem, mas eu preciso me perdoar por isso e aceitar que eu ainda faço isso. Então, eu vou saber que hoje eu não dei conta de ficar bem com essa pessoa que chegou e me deixou irritada, com raiva, mas eu percebo que, como eu não sou aquela raiva, eu vou trabalhar isso em mim. Então, eu vou procurar me colocar de uma forma que, se uma outra vez eu encontrar com aquela pessoa e ela tentar me provocar uma raiva, ou às vezes até inconsciente essa raiva, eu vou conseguir ficar bem. Lembrando que, se aquela pessoa que me provocou a raiva conseguiu fazer isso em mim, eu preciso ligar um alerta. Não para me afastar da pessoa, mas eu preciso ligar um alerta que ali é onde eu preciso trabalhar. Não é assim? E
estudar as reações perante a vida, que foi o que eu coloquei aqui agora. Então, nós precisamos estudar a cada momento, lembrando que essas pessoas que nos fazem tirar de dentro de nós as coisas mais sombrias que não queremos colocar para fora, são as pessoas que vão nos auxiliar na nossa evolução moral, na nossa iluminação. Agradecer a essas pessoas por isso, né? E Hermance ainda fala para nós, no livro Escutando os Sentimentos, que é na acústica da alma existem mensagens sobre o plano criador para o nosso destino. Aprender a ouvi-las é exercitar diariamente a plena atenção aos ditames libertadores dos sentimentos. Então, olha só, na acústica da alma, a nossa alma tem um som, a nossa alma conversa conosco. Porque ela conversa através das nossas atitudes, através daquela situação que eu coloquei agora há pouco, de eu encontrar com alguém e sentir alguma coisa. Não é assim? E ela fala que interferências internas e externas subtraem-nos constantemente a apreensão desses recados do coração. Então, pode acontecer alguma interferência. A gente pode entender, não, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa boa. Sim, eu sinto que eu sou uma pessoa boa. Eu preciso entender isso. Mas eu posso ter altos e baixos. Não é assim? Eu preciso perceber que eu hoje estou bem e amanhã posso não estar. Então, essas interferências é que nós precisamos deixar claras. Nós precisamos entender que a cada momento existe uma oportunidade de fazermos diferente. E aí, nós vamos procurar, né, que aqueles itens que a gente falou aqui, que forma que nós vamos fazer, através da educação do pensamento, nós conseguiremos direcionar o nosso sentimento, porque nós falamos da educação dos sentimentos e os nossos sentimentos vão ser educados através da educação do nosso pensamento. Porque educar é dilatar a percepção do espírito para a verdade que esclarece, corrige e liberta. Através da educação do pensamento, nós vamos redirecionar energias para os sentimentos. Porque o ser, ele não desenvolve os seus sentimentos sem mudanças no padrão mental, sem se aproximar do outro, sem vivenciar relações afetivas e amorosas. Foi o que nós colocamos agora há pouco. Se nós resolvermos ficar quietos, sem sair, sem conviver, um exemplo é essa pandemia que nós estamos vivenciando, todos isolados, nós não vamos conseguir vivenciar essa educação. E, além de tudo, nós que não fomos criados para vivermos isolados, vamos começar a ficar mais doentes. Que, inclusive, se nós formos olhar no Livro dos Espíritos, nas leis morais, fala para nós. Nós não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para vivermos socialmente. E a nossa família é a primeira sociedade que vivemos. E, às vezes, aquelas pessoas, às vezes não, na maioria delas, aquelas pessoas que estão dentro da nossa família são as que mais precisamos resolver as situações. Porque não adianta eu estar em uma casa espírita, numa religião, chegando lá, fazendo tudo certinho, fazendo oração, pregando, mas se dentro de casa eu sou uma tirana. Se dentro de casa eu não consigo entender um filho, um marido, uma esposa, eu vou precisar olhar com muita clareza para dentro de mim. Eu vou precisar desenvolver, mas eu vou precisar olhar com sinceridade o que eu tenho feito. E aí, no livro O que é Evangelização de Espíritos, que é um livro, aqui eu vou
Vou colocar ele aqui, esse livro aqui. É uma psicografia de Eurípides Barçanufo e sua equipe. É uma psicografia da Alzira Bessa Amui, França Amui. E nesse livro é falado para nós como nós devemos evangelizar as crianças. E aí vocês podem estar perguntando, o que isso tem a ver com o coração puro, né? Coração limpo. Essa forma de educar que Eurípides nos mostra e a sua equipe vai sim nos mostrar o que fazermos para que aquelas crianças, aquelas pessoas, porque não é só para as crianças, o espírito aqui desse livro, Eurípides fala para nós, não olhamos a idade das pessoas, não olhamos a idade material aqui do planeta, porque crianças são espíritos milenares. Tanto é que quando Jesus fala das crianças lá atrás, ele quer dizer da infância que estão vivenciando ali, porque tem criança que tem muito mais vivência do que alguns adultos. Porém, quando ela reencarna, no primeiro período, que é o da infância, aquilo ainda está em fase de esquecimento, graças a Deus. Embora algumas delas se recordem, né? Se recordem de algumas coisas, mas são exceções. Só vão se recordar se for necessário, porque Deus não erra. Deus faz tudo do jeito que tem que ser feito. Nós é que ainda, na nossa forma bruta e material, não conseguimos, às vezes, entender as coisas que acontecem e colocamos na conta de Deus. Não é assim? Então, nesse livro, O que é Evangelização de Espíritos, Eurípides Barçanufo e sua equipe fala para nós, tem um capítulo que fala o entendimento do ser espiritual. E nesse capítulo, eles falam sobre o fato do espírito, anterioridade, progressividade da esperança, vetores reencarnacionistas e escolha. Se eu não estou equivocada. Deixa eu abrir aqui. Às vezes a gente esquece alguma coisa, né? Mas eu peço permissão para vocês para dar uma olhadinha. E eu queria colocar aqui alguns pequenos trechos desse livro, porque eu achei muito importante, é isso mesmo, vetores reencarnacionistas e escolhas. Esse eu achei importante porque fala exatamente do pensamento. E nós estamos estudando aqui para falar do pensamento. Porque Jesus fala que não são só os nossos atos que precisam ser puros, os nossos pensamentos. Por quê? Através dos nossos pensamentos é que nós vamos modificar a nossa ação, a nossa compreensão do outro, a nossa compaixão, não é assim? Então, a equipe fala assim para nós. Através da progressividade da esperança, e aí o que é progressividade da esperança? É uma estrutura energética que impulsiona o espírito a buscar a sua evolução. Então, quando nós reencarnamos, nós nascemos com essa progressividade da esperança em nós. Ela vem conosco. Por isso que nós temos vontade de melhorar, vontade de evoluir. E quando ela é acionada, né? Quando a gente consegue promover essa vontade, ela vai impulsionar o espírito para buscar a evolução. Ela é a progressividade da esperança, ela é a imantação divina que o espírito traz em si. Gente, eu achei isso aqui, não sei, né? Eu acho que eu viajei aqui. Para que haja progresso em seu pensamento e esperança de ser feliz. Então, através dessa progressividade da esperança, que já trazemos conosco, que nós vamos, sim, reagir e buscar o progresso. Então, nós conseguimos perceber que nós nascemos fadados ao progresso, à evolução espiritual. E aí, se a gente tinha dúvida, não temos mais, não é assim? Porque o Evangelho fala conosco isso, Eurípides fala conosco. E aí, olha ainda mais, a progressividade da esperança é a chama divina que alimenta o espírito com o desejo de progresso. É o que a gente acabou de colocar aqui. Então, aquela vontade de melhorar,
de fazer melhor, de estar junto com Jesus, né? Porque nós sabemos que se nós melhorarmos, nós estaremos. De voltarmos ao encontro do nosso Pai, vai depender disso. Mas nós sabemos que isso está em nós. Por que será que isso está em nós? Nós sabemos que somos essência divina. Essência divina. Todos nós temos a fagulha de Deus em nós. Todos nós. Muitas das vezes esquecemos, mas temos. Temos o DNA de Deus, nosso Criador, que acreditou e acredita em nós. E todo dia nos dá uma oportunidade de fazermos diferente. A emoção chega. A sensação é que essa essência, ela está saindo. E essência a gente não consegue ver, a gente consegue só sentir. Né? Se nós formos avaliar, essência é o perfume. E tem uma parte, eu não recordo exatamente as palavras, mas numa carta de Paulo, eu acho que é a segunda carta aos Coríntios, que fala que Jesus, nós somos o perfume de Deus. Jesus fala que nós somos o perfume de Deus. Se nós somos o perfume de Deus, por isso que nós somos essência divina. Nós temos o perfume de Deus em nós. É muito mais sutil do que a gente imagina. Por isso que nós precisamos abraçar essa oportunidade que temos aqui e fazermos diferentes, fazermos melhor. E eu queria aqui deixar um convite para quem quiser assistir e participar com relação a esse livro, O que é Evangelização de Espíritos. Eu faço um estudo todo domingo, às 20h30, é meia hora de estudo, no meu YouTube particular, sobre esse livro. Eu vou estudar, eu comecei com o livro O que é Evangelização de Espíritos, mas eu quero, isso é uma coisa que eu quero muito, estudar as obras de Eurípides Barçanufo, que estão vindo lá do Colégio de Sacramento. Então, é um convite, quem quiser participar, fique à vontade. E eu achei muito bom poder colocar isso aqui, porque tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, porque é através da mudança da nossa energia de pensamento. Então, se a gente tinha dúvida que nós vamos conseguir, aqui nós vamos ter certeza que não falharemos. Cada um dentro do seu tempo, mas não falharemos. Por quê? Porque nós temos isso em nós. Fomos nascidos para dar certo. Fomos criados para dar certo. Às vezes os olhos abrem a torneira, sabe? Então não tem jeito. A torneirinha abriu. E aí, continuando aqui, porque a hora não para, né? Assim, e eu falo bastante, mas dá tempo. E aí, nós vamos, através dessa educação dos nossos pensamentos, nós vamos buscando a nossa melhora. Porque a nossa melhora espiritual, ela não pode se circunscrever nas práticas religiosas somente ou nos momentos de estudo e oração. Nós precisamos assumir o compromisso de mudança e elevação para conosco mesmo. Senão, essas iniciativas podem reduzir facilmente a experiências passageiras de adesão superficial, sem raízes profundas nas matrizes do sentimento. Então, nós precisamos, urgente, fazermos diferente. Nos modificarmos, porque só assim nós conseguiremos fazer como Jesus nos pede. Então, nós precisamos aproveitar essa única oportunidade que nós temos, porque cada encarnação é uma oportunidade. Cada encarnação nós temos
as pessoas que necessitamos para a nossa reforma íntima. E não sabemos quando poderemos retornar com as pessoas que deixaremos de fazer esse trabalho. Então, a nossa, não vou dizer advertência, a nossa fala hoje aqui, porque Jesus falava conosco amorosamente. Então, que a gente ouça esse chamado de Jesus, que nós consigamos ouvir essa essência divina, perceber o que temos em nós, olhar com amor, com carinho, com cuidado para cada um dos nossos sentimentos, olhar para nossas virtudes que temos, sim, olhar para nossas sombras, olhar com clareza, olhar com amorosidade, para podermos fazer diferente. Porque o coração, quando ele é puro, ele não deixa se contaminar pelo ambiente. Porque nós precisamos auxiliar o próximo. Nós não podemos deixar de fazer. O coração puro, ele não carrega as cargas externas. Porque ele está como se estivesse blindado. Porque quando nós melhoramos o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa energia e a nossa sintonia também muda. Só precisamos lembrar de uma coisa. Quando nós estamos melhorando, pessoas, irmãos vão nos procurar para poder pedir auxílio. E nós precisamos estar atentos. Por quê? A luz chama, a luz agrega. As pessoas precisam da luz. Como nós estamos buscando Jesus. Nós estamos buscando Jesus a todos os dias, a todos os momentos. Mas precisamos olhar para cada um que chega até nós como se fosse Jesus. Aquele ser como se fosse Jesus. Ou olhar e pensar como Jesus agiria no meu lugar. Como ele faria? Porque Jesus atendia a todos, acolhia a todos. Ele não deixava passar ninguém. E o último, item que nós falamos do que nós podemos fazer para melhorar é a prática constante da lei de amor. Como nós podemos fazer essa prática? Através do trabalho, através da caridade, através do acolhimento, através do trabalho conosco, principalmente. Tem o livro da nossa irmã Teresa de Calcutá, que é a Madre Teresa, ela fala: quando descanso? Alguém pergunta para ela, quando ela descansa? Ela fala que descansa no amor. Então ela trabalha constantemente. Então nós precisamos ter essa disposição. Nós estamos dispostos a fazer o melhor? Como nós estamos de disposição? Porque tem uma passagem do Evangelho que fala, aquele que está disposto, ele vai ter trabalho. E ela fala, é impensável divorciar a vida espiritual da vivência mundana. Nós, às vezes, podemos até achar que faz diferença estarmos lá ou cá. Mas a nossa evolução, se estivermos evoluídos aqui, estaremos lá também. Então, nós precisamos perceber isso e fazermos diferente. E o exemplo, quem nós podemos usar como exemplo de humildade? Jesus. Jesus, ele foi o exemplo de humildade. Mas tem alguns outros irmãos. Eu queria pedir permissão para vocês aqui, pedir licença, na verdade, para ler um capítulo do livro Religião dos Espíritos. É uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 35, que fala da pureza. Ele fala assim: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via
no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra sabia encontrar a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas. Ele olhava as pessoas com um olhar intenso, interno. Ele via o que a pessoa tinha, por ele ter essa pureza de coração. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na via pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino. Jesus via Deus nela, naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição, porque foi ela que comunicou que Jesus tinha ressuscitado. Então, olha como ele dava valor em todos, sem distinção. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Porque Pedro que ficou encarregado de apacentar as ovelhas do Cristo. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, para Jesus, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou, invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus nele, naquele espírito atormentado, e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Ou seja, Paulo viu Jesus na entrada de Damasco. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano, me fez lembrar Eurípides, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Eurípides resgatou muito de nós em pântanos, e eu acho que eu fui uma delas. Por isso da emoção. Então aqui, meus irmãos, amigos de caminhada, de novo aqui, a nossa torneirinha aqui no... De novo, nós deixamos aqui essa mensagem que não é nossa, é o Evangelho. E nós queremos encerrar, se é que eu vou conseguir. Eu queria cantar uma música e em seguida eu vou fazer a prece primeiro, na verdade, e em seguida eu canto a música. Eu acho que vai ser melhor. Eu quero então agradecer a todos e deixar
com muita gratidão. Que esse trabalho me deixa muito feliz, muito grata, o meu coração fica cheio de emoção, de gratidão. Vamos agora, neste momento, meus irmãos e amigos, convidar a todos para voltarmos o pensamento a Jesus, a equipe espiritual do GAEB, equipe de Eurípides Barçanufo, e vamos juntos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, em nome de Jesus. Que os nossos lares se encham de luz e de paz. Que assim seja. Graças a Deus.